Fala galera, tudo bem? Eu sou o Eduardo e bem-vindo ao canal Geek Dev. Galera, hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre o React, também conhecido como React.js. O React ele é uma biblioteca JavaScript de código aberto com foco em criar interfaces de usuário, front-end para páginas web. Hoje ele é mantido pelo Facebook e Instagram e outras empresas e uma comunidade de desenvolvedores individuais. Ele é utilizado em vários sites hoje, os mais famosos aí a gente pode citar como Netflix, o Airbnb, Walmart, entre outros. Então vamos começar a ver como que a gente cria o nosso primeiro projeto com o React. Então galera, você tem um template que você pode utilizar para estar criando o seu projeto do React, tá? E você pode estar utilizando tanto o NPM quanto o Yarn. Eu curto usar mais o Yarn, que eu acho ele bem mais rápido, mas aí você pode usar o NPM também. Então aqui eu já estou dentro de uma pasta e eu vou fazer o quê? Eu vou digitar yarn create. Aqui a gente escreve React App e dá o nome do nosso projeto. Então eu vou colocar aqui primeira aula React. Dá um Enter e ele já vai começar a baixar todas as dependências que a gente tem do projeto, linkar todas elas. Ele leva só um pouquinho de tempo e assim que acabar eu já volto. Bom, então ele já acabou já de criar o projeto para a gente. Ele mostra essa mensagem. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui na pasta que ele gerou para a gente. Eu estou usando o Visual Studio Code, então vou dar um code pronto para ele entrar aqui na pasta para mim. E aqui a gente vai conhecer agora a estrutura de diretório do nosso projeto que foi criado. Então aqui basicamente o que a gente tem? A gente tem essa pasta Node Modules, que a gente tem essa infinidade de dependências, né, que ele já carrega para a gente aí que a gente possa estar utilizando já no futuro. Temos a pasta public. Nessa pasta public nós temos o arquivo index.html. Nesse arquivo index.html, o mais importante desse arquivo é o que? Essa div aqui, ó, que eu tenho esse identificador root. A gente já vai voltar nele, eu já vou mostrar para você qual que é a funcionalidade desse arquivo. Logo abaixo nós temos também a pasta source, tá? Dentro da pasta source, nós temos o arquivo index.js. Esse arquivo index.js, ele é basicamente o arquivo principal de renderização do React. É justamente aqui onde o React ele busca por um componente. Então aqui a gente está vendo que nessas três linhas, aqui no meio a gente tem esse componente app. Então ele faz o que? Ele pega esse cara aqui e renderiza onde? Ele justamente renderiza nessa tag root, que foi onde eu mostrei para vocês lá no nosso arquivo index.html. Então significa o quê? Toda a nossa aplicação que for construído, ele vai ser aqui no final renderizado dentro do arquivo index.html. Tá legal? Bom, aí fora isso, a gente tem mais o quê? A gente tem o arquivo readme, que é o arquivo que vai ser upado lá para o GitHub quando você subir o seu projeto, né, com toda a sua documentação. Temos o package.json com as dependências que estão linkadas no seu projeto. Aqui um ponto muito importante, aqui nessa parte de scripts, você vê que a gente tem os comandos que são executados quando você rodar o seu comando lá para startar o seu servidor. Então aqui no caso, se a gente der um yarn start ou um npm start, ele vai rodar basicamente esses comandos para a gente, ou também quando a gente fizer o build do nosso projeto. Tá legal? O que a gente tem também aqui? A gente também tem os arquivos de estilização. Temos esses arquivos que foram gerados pelo projeto aí, assim quando a gente criou. E temos esse outro arquivo app.css, que ele pertence à estilização do nosso componente principal, que é esse componente que está sendo chamado aqui, que a gente vai ver ele agora logo mais. Bom, e finalmente a gente vai ver o que? O arquivo app.js. O arquivo app.js ele é basicamente o nosso componente principal aqui da nossa página web do React. Então você vê que o index.js ele está chamando aqui no import esse arquivo, o .app, que é esse arquivo aqui que a gente está vendo. Agora vamos rodar o nosso projeto. Eu vou aqui abrir o terminal e eu estou usando aqui o yarn, então eu vou dar um yarn start, ele vai invocar aquele script que a gente acabou de ver. Então está aqui o projeto rodando agora, é uma página simples, né, que a gente tem
algumas informações bem simples e esse arquivo SVG rodando aí. Vamos fazer uma simples modificação, que eu acho que é só para mostrar para vocês que esse código que essa alteração vai ser refletida. Então eu vou colocar aqui Hello React. Eu vou salvar e ele imediatamente já vai ser aqui refletido na tela. Então agora aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso daqui e a gente vai construir esse componente do zero, porque eu quero explicar para vocês linha a linha como é que funciona. Então todo projeto em React a gente tem que começar importando a biblioteca do React. Então from React. Pronto, a gente já tem a biblioteca React já importada. O que a gente precisa agora? A gente precisa criar uma função. Então a gente vai criar uma função chamada app, tá bom? O corpo de uma função normal. E aqui a gente precisa fazer o quê? Eu preciso falar que essa função ela tem um return. E ela tem que ser exatamente dessa forma que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então eu estou colocando aqui. E todo esse meu retorno do React ele tem que estar encapsulado dentro de um container. Aqui no caso eu vou colocar uma div. Tá bom? Então eu vou colocar aqui uma div, vou colocar um componente H3 e eu vou colocar aqui Hello canal Geek Dev. Eu tendo somente isso, ele já funciona? Não. Vejam só, se eu salvar, ele vai dar aqui para mim um problema falando que a minha aplicação ela não contém um default export. Isso significa o quê? Que eu preciso falar que essa minha função ela tem que ser exportada para que o meu objeto que importa ela precisa saber qual que é essa função. Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Export, default, app. E coloco ponto e vírgula. Agora eu vou salvar. E olha só o que aconteceu. Ele já refletiu para mim já essa alteração aqui na minha página, tá bom? Um outro ponto muito importante que muitas pessoas quando estão começando a aprender o React, elas imaginam. Isso daqui, ele parece ser um código HTML, tá, pessoal? Mas isso não é código HTML. Isso daqui é puro JSX, tá? Isso daqui, na verdade, ele é renderizado pelo React e ele gera, aí sim, o resultado em HTML. Isso aqui, basicamente, o que ele faz? Então, aqui, por exemplo, se a gente fosse ver lá a engine do React, ele ia pegar o quê? Essa linha aqui do H3, por exemplo, ele faz o quê? Ele pega react.createElement e aí sim ele cria o H3 do HTML, tá bom? Mas isso daqui não é HTML, é lógico, ele é da mesma forma como você escreve HTML, mas não é HTML. Essa camada aqui que nós estamos escrevendo ainda é a camada do JSX, tá bom? Bom, pessoal, então agora a gente vai falar sobre estilização. Lá no HTML, bom, esse é um outro ponto muito importante que a gente consegue provar que isso daqui não é HTML, ele é JSX. Por exemplo, lá no HTML, quando você quer definir uma classe, você coloca class, tá certo? Class e aí coloca o nome da classe. Aqui, o class para o JavaScript, na verdade, ele é uma referência de uma classe, mas uma classe, na verdade, não uma classe de CSS, né? Na verdade, aqui é uma classe de objeto. Aqui, para o JSX, para o React, para você definir uma estilização, você tem que usar o class name, tá bom? E aqui você passa qual que é o seu estilo. Eu vou estar utilizando, aqui dentro desse arquivo app.css, que foi gerado pelo próprio React, esse estilo aqui, app, que vai deixar o nosso texto alinhado para o centro. Então eu vou colocar class name, app, vou salvar e ele não vai fazer nada. Por quê? Porque eu ainda não importei ele aqui para o nosso projeto. Tudo que a gente vai fazer que está em outro arquivo, que está em outro componente, a gente precisa importar ele para dentro do nosso componente. Então aqui eu vou usar import.app.css. Agora sim, se eu salvar, o arquivo, a nossa página já vai estar já sendo refletida com o texto alinhado para o centro. Bom, agora a gente vai ver como que a gente faz a interação do usuário com a tela, né, com algum botão e fazendo essa funcionalidade. Então aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um botão, então aqui é simplesmente colocar um button e aqui no texto do botão eu vou colocar hello
tá bom? Ele já vai colocar o botão para mim aqui na tela. Quando a gente clicar, ele não acontece nada. E eu quero fazer o quê? Aqui, logo quando a gente abrir essas chaves e antes desse return, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar uma função. Essa nossa função ela vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ser, na verdade, uma arrow function. E a arrow function a gente cria dessa forma. Const o nome da função igual, abre e fecha parênteses. Aqui é onde a gente iria colocar algum parâmetro se a gente tivesse. Coloca esse sinal, abre e fecha chaves. E aqui vem o corpo da nossa função. Essa nossa função ela vai ser bem simples. Ela só vai colocar só uma console log lá no nosso browser. Então eu vou colocar console.log e aqui eu vou colocar hello canal Geek Dev. Tá bom? Só isso. E como que a gente faz para a gente ligar essa função ao evento de clique do nosso botão? Simples assim, pessoal. Eu coloco on, clique, tá bom? E aqui coloco igual e ponho entre chaves. As chaves ela significa o que aqui nesse momento? Tudo que tiver entre chaves para mim é JavaScript. É o nosso código que tem a lógica nossa, tá bom? Então aqui eu só coloco basicamente o hello. Vou salvar e aqui eu vou clicar no botão hello e olha só o que vai acontecer. Ele vai trazer para mim lá a mensagem e quantas vezes eu clicar ele vai estar aparecendo a mensagem. Agora, pessoal, tenta imaginar se a gente tivesse outros componentes ou esse mesmo componente app nosso ele tivesse muita linha de código. Ia acabar ficando inviável, né? A parte de leitura da gente tentar entender o nosso projeto ia levar um certo tempo. Então é para isso justamente que essas stacks de desenvolvimento elas existiram, para que a gente consiga segregar, para que a gente consiga separar isso tudo em componentes, tá bom? Então aqui, o que eu consigo fazer? Eu consigo ter um outro componente e eu consigo, na verdade, separar toda a minha regra de negócio dentro desses componentes. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu vou criar dentro do src um novo arquivo chamado hello.js, tá bom? Então eu vou importar aqui o React, como a gente viu. Opa, desculpa. Do React, tá legal? Vou criar uma função chamada hello. Colocar o return da mesma forma como a gente viu. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou jogar toda essa regra de negócio aqui que a gente tinha colocado no app dentro desse componente hello, tá bom? Vou pegar também essa renderização aqui, vou colocar aqui dentro de uma div do mesmo jeito, porque a gente também precisa de um objeto para poder encapsular ele. Aqui não esquecendo de colocar export default hello. Pronto, já temos o nosso primeiro componente criado chamado hello, que ele vai fazer exatamente o que a gente fez lá no app. Só que pra gente chamar esse componente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que basicamente fazer também o import. Então eu vou fazer import hello from ./hello. Pronto, já estou importando. E para que eu consiga fazer a chamada desse componente dentro do meu app, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que simplesmente somente fazer isso. Hello. E fecho aqui. Pronto. Automaticamente, quando eu salvar, veja aqui, ó, a gente não vai ter diferença nenhuma de design. Aqui é como basicamente a gente estivesse vendo essa estrutura toda dentro do app.js, tá bom? E aqui se eu clicar, eu tenho exatamente o mesmo comportamento. Veja que aqui, ó, a minha sysout ela está vindo de hello.js. Eu sei disso como? Aqui só comprovando para vocês. Se eu apagar o componente e salvar, tá vendo que aqui na verdade agora eu não estou vendo mais nada, tá bom? E aqui agora se eu voltar, eu já tenho o componente de volta aqui na nossa app. Então, galera, uma das coisas bacanas também que o React ele tem pra gente é a funcionalidade da gente enviar prop entre componentes. Então, eu consigo fazer isso como? Aqui vamos imaginar que eu quisesse mandar uma mensagem do componente app lá para o nosso componente hello. Eu faço ele através de props ou através de propriedades. Então, aqui eu posso passar dentro do componente o nome que eu quiser. Eu vou passar aqui um nome chamado message e eu vou colocar aqui hello canal Geek Dev. Então eu estou passando essa message e como que eu faço aqui no componente para eu estar resgatando essa mensagem? Existem duas formas de eu estar passando isso. Uma é aqui dentro da definição dos parâmetros da minha função, eu passo props
e eu quero mostrar essa mensagem aqui no meu H3. Então eu vou tirar esse cara daqui e aqui eu vou abrir e fechar chaves, como eu já expliquei para vocês, tudo que tiver entre chaves é JavaScript. Então eu vou colocar props.message, que é o nome lá da nossa mensagem. Eu vou até mudar aqui, hello, canal Geek Dev, e aqui eu vou colocar React, tá bom? E aqui eu vou salvar. Olha só o que aconteceu então. Ele mandou para mim essa mensagem. A gente está mandando essa mensagem desse componente hello. E aqui eu estou lendo essa mensagem. Tá vendo que bacana? Mas existe uma outra forma também de eu estar fazendo isso, que é através de desestruturação. Que eu consigo fazer como? Eu coloco chaves aqui dentro e eu coloco qual que é o nome da minha prop. Então eu vou colocar message aqui. Tá bom? E aqui como já estou passando já diretamente o nome da minha prop, eu tiro o props aqui. E aqui para mim, na verdade, eu não vou ter nenhuma modificação, tá bom? Isso aqui é feito por quê? E isso aqui, na verdade, ele seria mais prático por quê? Tipo, tenta imaginar se eu tivesse várias props aqui. Então aqui, por exemplo, eu tenho a prop message, eu tenho uma prop, sei lá, chamado nome. Passar aqui Eduardo. Então aqui eu posso fazer o quê? Aqui eu posso passar já diretamente o nome da prop, tá bom? E aqui, sei lá, vou colocar um outro H2 aqui. E aqui eu vou colocar nome. E aqui eu vejo já a saída do nome da minha prop. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre mutação do estado de um componente. Para isso a gente precisa utilizar um hook chamado useState. Então, eu faço como para estar utilizando ele. Aqui, logo após a palavra React, eu abro chaves e coloco useState. Já estou importando já o nosso hook. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou ter um botão que, assim que o usuário clicar nesse botão, a gente vai estar incrementando em cima de uma variável, sempre mais um, e eu vou estar mostrando esse conteúdo aqui na tela. Então, a forma da gente trabalhar com hook, no caso aqui, o useState, ele é sempre como? Eu tenho que definir uma const entre chaves com o nome, aqui eu vou chamar de counter, vírgula, e a função que vai estar, no caso, atualizando essa minha variável. O padrão é sempre o quê? Set e o nome desse meu objeto aqui, setCounter, tá bom? Igual useState. E aqui, entre parênteses, eu tenho que passar qual que é o valor inicial desse cara. Aqui no caso, como é um valor inteiro, eu vou inicializar ele com 0. Tá bom? Então aqui eu vou ter uma outra função. Vou chamar de const increment. E quando o usuário ele clicar aqui no botão que a gente vai criar, eu quero fazer o quê? Eu quero sempre incrementar mais um. Então, já utilizando essa função setCounter, que o useState ele permite que a gente faça, eu faço como? Eu vou colocar setCounter e o corpo da minha função vai ser o quê? A nossa variável counter mais 1. Olha só como que é simples. Pronto, eu já estou incrementando já nessa variável counter, utilizando a função setCounter que foi definida aqui dentro do meu hook useState. Tá bom? Então aqui eu vou criar um novo botão. Só que aqui, ao invés de chamar o hello, eu vou chamar essa função chamada incremente e o texto dela vai chamar incrementar. Incrementar. E para eu ver o resultado mesmo dessa variável counter, eu vou colocar aqui um H1, tá bom? E todo o código JavaScript eu vou colocar entre chaves. Então, vou colocar aqui o counter. Vou salvar. Ele já vai mostrar 0 para mim, porque eu inicializei o meu hook com 0. Vejam que se eu colocasse aqui, por exemplo, 0, ele ia escrever 0, tá bom? Então, vamos voltar aqui para 0. E eu vou clicar aqui no botão incrementar. E olha só o que ele faz. Ele chamou a minha função lá no JavaScript e ele já invocou para mim essa função setCounter aqui no meu hook e ficou incrementando aqui em cima da minha variável counter, que ela é do tipo numérica. Agora, pessoal, a gente vai ver um outro hook, que é o hook chamado useEffect.
O Hook Use Effect, ele tem bastante funcionalidade, e essa funcionalidade que eu vou mostrar para vocês agora, ela se aplica quando eu quero que esse hook ele seja executado sempre quando a minha página web ela for carregada. Então aqui primeiramente eu vou carregar, eu vou chamar o nosso Use Effect, tá? Já estou importando ele aqui. E para a gente iniciar esse nosso hook, ele funciona como? Eu vou abrir aqui parênteses, tá? Vou abrir mais um parênteses aqui dentro, que seria os parâmetros dessa minha função. Aqui no caso a gente não vai ter nenhum parâmetro. Vou colocar o arrow function e aqui dentro eu vou colocar as chaves, tá bom? Isso daqui, ele representa o quê? Toda vez que a minha página ela for lida de cima a baixo, ele vai passar por aqui, tá bom? Então aqui eu quero fazer o quê? Eu vou colocar um console.log, vou colocar aqui, entrou primeira vez, tá legal? Só reparem aqui no nossa tela de debugger do nosso navegador, assim que eu salvar, ele já vai mostrar para mim aqui essa mensagem, tá legal? Por quê? Porque a nossa página ela foi carregada e o Hook Use Effect, ele passou, ele falou, opa, eu tenho que executar isso aqui uma vez, tá bom? A gente tem uma outra forma agora, que é o quê? Eu quero sempre que uma variável ela seja atualizada, eu quero que esse hook ele seja executado, tá bom? Então eu faço como isso? Aqui, antes de eu fechar esse parênteses, eu coloco vírgula, abro colchetes e eu vou passar o nome de uma variável. Aqui no caso eu vou estar passando counter, tá bom? Então eu vou colocar aqui counter, isso significa o quê? Aqui para ele, sempre quando o counter sofrer alguma alteração, eu quero que esse hook Use Effect ele seja executado. Ou melhor, todo trecho aqui dentro da nossa função seja executado. Tá bom? Então eu vou colocar uma outra mensagem aqui. Counter sofreu alteração. Vou salvar. É lógico que já... Opa, deu um probleminha aqui. Ah, lógico, pessoal. O meu counter, ele ainda não foi criado. Falha minha. Joguei ele para cima. Tá legal. Ele já mostrou o counter sofreu alteração, por quê? Porque ele já teve uma inicialização aqui, então ele já mostrou para mim já que ele teve uma alteração, tá bom? E agora, olha só que bacana, eu vou incrementar eu vou chamar essa função incremente, né, que ela faz uma atualização no counter, e olha só o que vai acontecer. Ele já vai chamar para mim o Use Effect, né, porque o nosso counter ele está tendo alteração. Então, galera, é isso daí. A aula de hoje foi isso, tá bom? Eu agradeço aí pela participação de vocês. A minha ideia é de estar postando outros vídeos. A gente vai estar vendo coisas mais avançadas que a gente consiga fazer aí com o React, como consulta de API e outras coisas. E se você gostou desse vídeo aí, curta e compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Um abraço e até mais.